Vamos então a mais um relato. A minha irmã viu alguém no sofá. Lembra um relato que eu contei? De 2 relatos, acho que eu contei por aqui, de alguém que apareceu sentado no sofá? Então vamos ver. Tem mais gente aqui que viu. Olá, Ana, tudo bem? Eu sou a fulaninhazinha, mas o meu nome tá trocado. Tá, se for necessário, eu digo o nome que ela trocou aqui pra ela. Não se preocupe, todo e qualquer nome que tiver aqui já vai estar trocado, pode ler sem nenhum problema. Nesse relato, contarei uma coisa assustadora que aconteceu na minha casa e que minha irmã viu. Ana, para melhor explicação, minha família, por parte de mãe, eles são sensíveis ao paranormal, nos rendendo diversas histórias assustadoras para relembrar e teorizar. Então, logo esse dom também veio para mim e para minha irmãzinha mais nova, que aqui vou chamar de Camila. Bom, mas vamos ao relato. Isso aconteceu ainda por volta do ano de 2017. Era à noite, não me recordo o horário, mas chuto que era entre 8 ou 9 da noite. Eu estava desenhando no meu computador e minha mãe estava comigo, conversando com suas amigas pelo celular. E o meu pai havia saído para ir à igreja. Naquele momento estava até que tudo bem, e a minha irmãzinha Camila estava no escritório do meu pai fazendo uma surpresa para minha prima. Até que ela entrou no quarto onde estava eu e minha mãe, alegando estar fazendo uma carta para nossa prima. Entretanto, ela também disse algo no mínimo curioso. Ela disse à minha mãe que havia visto um amigo do meu pai chorando no sofá. Mas naquele momento a minha mãe pensou que isso teria acontecido alguns dias atrás. Mas a Camila disse que o tinha visto naquele momento no sofá. Quando ela disse aquilo, eu e minha mãe paramos imediatamente tudo o que estávamos fazendo para investigar a sala e ver o que seria aquilo. Ao chegar na sala, tudo o que sentíamos era um frio inexplicável. E a sala é a região mais quente da casa. E quando vimos o sofá, não havia nada. Até que minha mãe decidiu perguntar como era a aparência daquele amigo que a minha irmãzinha havia falado. Ela então nos disse que o homem era magro, não tinha roupas, sua pele era cinza e estava sentado no sofá. E escondendo o rosto também, e que era careca. Quando ela falou aquilo, de uma forma tão tranquila, porque ela não entendia, né? Era apenas uma criança, não sabia nada de sobrenatural. Eu e minha mãe estávamos tremendo. Eu não sei explicar a sensação, mas o ar parecia pesado e muito frio. Não parecia nem mesmo ser a nossa sala. E foi aí que a minha mãe imediatamente pegou uma Bíblia e começamos a orar. Eu posso me lembrar que eu estava tremendo e quase chorando de medo. A Camila estava confusa e apenas fez o que minha mãe fazia, que era orar, orar e repreender. Então, após muita oração, o clima foi melhorando e tudo foi ficando bem mais tranquilo. Mas me lembro bem de que minha mãe havia dito que ela não estava muito bem, ela não se sentia feliz com nada e parecia o começo de uma depressão, mas aí ela melhorou. Inclusive, esse relato ocorreu logo após a melhora da minha mãe. Meu pai diz que poderia ser um espírito de tristeza que estava ligado a alguém ali, mas de verdade eu não sei o que era aquilo. E nunca mais vimos nada desse tipo. No entanto, eu tenho muitos outros relatos sobrenaturais. 2 de bonecas e até um de OVNI. Mas isso fica para um próximo relato. Por favor, se alguém souber o que era aquilo que a minha irmã viu, me explique. Eu não sou especialista nisso. Um beijinho e um abraço. Deus abençoe vocês. Um beijo para você, muito obrigada. Então ela disse que era um homem sem roupas, com a pele cinza, careca, que escondia o rosto. Parece um ET Grey, sei lá. Magro, é isso? É ou não? Como que ela descreveu aqui?
O homem era magro, não tinha roupas, tinha pele cinza, escondia o rosto e era careca. O que será? Será que é algum ser que estava com... Por que ela falou amigo do pai? Por que ela deduziu que era amigo do pai? Bom. Não achei. Mas eu achei um aqui, ó. Relato curto. Fada, Amadríade, princesa, bruxa. O que é Amadríade? Isso é novo pra mim, hein? Amadríade. Deixa eu procurar só aqui, gente. O que é isso? Amadríade. As amadríadas ou amadríades são ninfas que nascem ao mesmo tempo que as árvores e cuja vida está ligada à da própria árvore. Seu nome é um composto de rama, ao mesmo tempo, e simultaneamente idris, drios, árvore, carvalho, ao mesmo tempo que a árvore. Amadríade. Que lindo, eu nem sabia da existência de amadríades. Bom, vamos ver, vamos ler então. Olá, Ana e Matheus, me chamo Fulana, sou de Recife, Pernambuco. Adoro vocês e já faz tempo que os acompanho. Já enviei alguns relatos que aconteceram com a minha família e que já foram lidos, mas este aconteceu comigo quando eu tinha 8 para 9 anos. Hoje tenho 40. Lembro que era de manhã, acho que umas 8 e pouco da manhã. Eu tinha acabado de tomar café, ajudei a minha irmã mais velha com os pratos sujos e depois fui para a rua brincar. Como era cedo, ainda não havia nenhum dos meus colegas na rua, então fiquei por ali mesmo, de frente à minha casa, fazendo uma horinha e olhando aquele dia tão bonito. De frente à minha casa e da dos meus vizinhos, havia uma igrejinha recém-construída, há mais ou menos 2 anos. Nem pintada toda ela era. Havia uns matos altos dos lados dessa igreja com algumas poças, onde havia sapos, rãs, peixes pequenos e até algumas cobras pequenas, tipo cobra verde, marrom, enfim. Ao lado de algumas das casas havia árvores, das que brotam flores amarelas, muito comum, que eram plantadas em calçadas naquele tempo, não é ipê, né? Bem, eu estava ali distraída com o dia lindo e não havia muita gente passando por ali naquelas horas. Quando de repente, de trás de uma dessas árvores, a 2 casas da minha, de distância, do nada saiu uma mulher. Era alta, esguia, esbelta, bonita, mas muito diferente e estranha, pois usava um vestido longo que arrastava no chão, de mangas compridas, meio esvoaçante, tipo tule com tecidos. Seus cabelos eram muito compridos, passando à altura das pernas, até chegar aos pés, e eram ondulados. E o mais estranho, ela não só estava toda de verde, como ela também era toda verde. Só que era uma mistura de verde claro com verde escuro e verde musgo, os cabelos eram totalmente verdes, sua pele era um verde bem claro, mas notava-se que tinha um tom esverdeado, e o vestido era uma mistura de verdes, e na sua cabeça havia um tipo de penteado que lembrava uns chifres. Só que eu acho que era um tipo de penteado de antigamente, nos tempos dos reis. Eu já imediatamente veio esse cabelo na minha mente aqui, ó. Na novela Deus Salve o Rei, tem uma das atrizes que usa esse penteado que lembra os chifres. A Tata Werneck, a personagem da Tata Werneck, usa o cabelo longo, assim, com esses 2 negocinhos, parece chifre, assim, ó. Só que E ela apenas saiu caminhando lentamente para o outro lado da rua, que era o lado da igreja onde havia aquele mato, com as poças.
Ela deu uma olhadinha de lado para mim, tinha um olhar meio misterioso e deu um sorrisinho malicioso, sem mostrar os dentes. Foram alguns segundos e eu fiquei paralisada, quase hipnotizada, com um misto de encantamento e um pouco de medo, olhando aquela mulher que parecia ter saído de um livro de contos de fadas, meio princesa, meio fada e meio bruxa malévola. De repente, um barulho chamou minha atenção para o lado contrário daquela aparição. Desviei o olhar para ver o que era ou quem era e não era nada, nem ninguém. Então voltei rapidamente o olhar para a mulher que simplesmente havia sumido. Ainda fui olhar para o lado que ela estava indo. Ainda fui olhar para o lado que ela estava indo e a mulher que simplesmente havia... Não, peraí, tô perdida. Tô perdido. Ainda fui olhar para o lado que ela estava indo e nada, absolutamente nada. E não tinha como ela sumir assim, dentro de uns segundos que virei. Claro que falei para minha irmã, meus amigos, mas claro, ninguém acreditou. Ainda fiquei durante uns meses tentando ver se aquela mulher aparecia de novo, mas nunca mais eu a vi. Hoje, depois de tantos anos e que eu nem me lembrava mais desse ocorrido, olhando umas coisas na internet, achei sem querer umas figuras que fizeram lembrar-me desse ocorrido. Peguei algumas figuras para enviar que lembram um pouco o estilo da mulher, mas não é igual. O que será que pode ter sido? Um ser da natureza, como uma hamadríade? Mas ela saiu de trás ou da própria árvore? Talvez e sumiu indo para o lado dos matos? Ou uma fada, uma princesa, uma bruxa ou apenas um espírito antigo? Mas por que era verde? Eu realmente não sei. Agradeço pela atenção, acho sua família linda e que Deus os abençoe muito. Acho a Ana a cara da mãe, a P a cara da Ana e o Vitória a cara do Matheus. Lindo. Os pernambucanos adoram vocês. Obrigada. Um beijo aí para Pernambuco. Gente, que legal, eu nunca tinha visto relato de hamadríade. Ai, que linda, quero ser uma hamadríade. Travei, tá tudo certo. Só tô vendo aqui se tá tudo certo, gente. Então, linda hamadríade, quero ser uma hamadríade. Olha lá, realmente elas... Eu vou mostrar, ela me mandou aqui uma foto, mas eu achei aqui também, por exemplo, uma foto mostrando ela toda verde. Vou mostrar para vocês uma hamadríade. Como é verde, né? Não dá por causa do chroma key, ó. Mas ela é toda verde. É daquele jeito que ela descreveu mesmo. Uma moça bonita. Toda verde. Ou com roupas verdes, ou... Alguém aí já viu algo do tipo? Me manda o relato, por favor, desses seres. Eu espero contar um dia, eu pedi para ela escrever, ela deve ter esquecido. Ela contou para mim, pessoalmente, algo que aconteceu com ela, que ela nem gosta de contar, porque todo mundo diz que ela tava louca, que ela viu coisa, mas ela disse que não, acho que ela era criança também, ou adolescente já. Algo assim, ela entrou num lugar que ela tava brincando lá no mato, no sítio, não sei, e ela entrou por meio de umas árvores que tinham um descampado assim, e lá dentro tinha um lago, um negócio assim, tinha um unicórnio. Falei, meu, que louco, eu vi o unicórnio assim, tudo. Falei, gente, tem outra dimensão com unicórnio, gente. Legal. Vou voltar aqui pro superchat.
Então eu vou ler hoje como relato bônus, Exu veio agradecer. Olha lá. Vamos ver, não sei. Eu nunca li esse aqui, não sei se é legal, se não é, mas vamos então esse aqui de bônus, certo? Exu veio agradecer. Isso aconteceu em 2016, no terreiro de Umbanda onde sou filho. Uma das minhas funções é fazer os fios de contas para os guias dos outros filhos. Fio de contas é aquele colar que alguns chamam de guias. Quando algum irmão me pede um fio de conta de uma entidade, eu espero a entidade me trazer por intuição como ela quer aquele fio, pois não é um enfeite e a combinação de cores e outros elementos que possam vir a pedir tem um fundamento de acordo com o tipo de trabalho que a entidade faz. Daí peço para o médium confirmar a configuração do fio de contas e só monto quando estou de preceito. Preceito é um conjunto de restrições alimentícias e de atitudes que deixamos de fazer para estarmos com uma boa energia e limpos. Normalmente se faz ao menos um dia antes dos trabalhos no terreiro. É tipo um jejum. Dentre vários fios de conta que já montei para entidades dos meus irmãos, uma vez uma irmã que já tinha pedido o do Exu dela, pediu um novo, pois o anterior estourou durante um trabalho. Nós acreditamos que quando um fio de contas estoura, é porque ele segurou uma carga energética muito forte, protegendo o médium e então se arrebenta. Como eu já tinha... Sabe que isso acontece às vezes? Eu já vi acontecer com colar normal, colar de cristal. Uma moça estava uma vez andando no shopping com um colar todo de cristal, grande, bonito. E de repente, no meio do shopping, fez assim, pá! Explodiu o colar dela. Pá! Caiu tudo. Ui, bati no microfone, desculpe. Caiu no shopping assim, ó, estourou. Ela disse que estourou, ela escutou assim, estourar o vidro, o cristal. E no cristal acho que pode pegar umas energias aí também. Bom, me perdi. Dentro de um novo porque ele segurou uma carta. Como eu já tinha montado aquele fio, então só perguntei para ela como era e ela disse: é todo preto como o outro. Então, naquela semana, já de preceito, eu comecei a montar o fio, mas algo estava me incomodando. Eu estava quase terminando, mas algo dizia que estava errado. Me concentrei e pedi inspiração do Exu, dono daquele fio. E então veio uma configuração de cores diferente. Eu mandei uma mensagem de WhatsApp para essa irmã e quando disse a configuração que via, ela se arrepiou toda. Daí, confirmado como deveria ser, enfim, consegui montar o fio de contas e guardei na mochila. Queria ter trabalhos no dia seguinte no terreiro. Então eu ia levar para ela. Combinei com outra irmã no local que ela ia me dar carona até o terreiro e estava esperando ela chegar. Do nada, algo me fez virar o rosto para o sentido contrário de onde minha amiga viria de carro. Vejo algumas pessoas vindo e mais atrás, um homem que me chamou a atenção. Ele era de uma estatura média, pele negra e estava sem camisa, com uma calça preta e as pernas da calça enroladas até o joelho. Coisa que muitos Exus fazem quando incorporam, enrolam as pernas das calças dos médiuns até o joelho. Por quê? E ele carregava um pano preto na mão. Quando ele passou pelas pessoas que estavam vindo em minha direção como ele não desviou das pessoas, como é normal quando você está andando na calçada e vai ultrapassar alguém. Era como se ele não visse as pessoas não vissem ele. Isso me chamou mais ainda a atenção. Ele parou na minha frente e falou: lê isso aqui para mim, e abriu o pano que carregava na mão. Era uma camiseta preta com um texto. Quando eu ia começar a ler, ele disse: lê em voz alta. E comecei a ler em voz alta. Li gato preto no começo do texto e eu fiquei sem ação, continuei lendo, mas não sabia se corria, se ria. Era uma oração, a oração de São Cipriano do Gato Preto para proteção.
Existem várias, mas esta era para proteção. Meu espanto é porque o Exu dono daquele fio de contas que eu montei no dia anterior é Exu Gato Preto. Não é um Exu muito famoso, nem que você veja em todos os terreiros. Quando terminei de ler, ele deu uma gargalhada assim, curvando um pouco. Depois saiu andando. Abaixo coloquei a oração. Desculpe o caps lock, é que peguei na internet o texto. E aí ele diz aqui a oração, não vou dizer. Mas... deixa eu ver... é uma oração de proteção aqui do Gato Preto. Nem sabia que existia. Mas olha que interessante. A mulher pediu a conta e ele viu aquele, era o mesmo da guia, viu na rua assim, acho que só ele viu, as pessoas não viam. Ai, gente, umas coisas que você fala, meu Deus, existe mesmo, existe essas coisas, como que as pessoas duvidam? Olha, tem uma formiga andando na minha caneca. Mais um curtinho aqui, já vou emendar em outro relato, tá? Os dois curtos. A lavanderia. Olá, Ana e Assombrados. Venho contar esse relato que aconteceu comigo hoje. Ele é bem curtinho, não tem nomes. Hoje eu acordei às 5 da manhã e fui lavar as roupas sujas. Olha, falando em lavar, né? Lavanderia, olha lá, olha lá. Hoje acordei às 5 da manhã e fui levar as roupas sujas para lavar na lavanderia, que fica bem perto do meu apartamento, já que a minha máquina de lavar roupa resolveu não funcionar. Quando eu abri a porta para sair de casa, eu dei de cara com uma borboleta preta. Minha avó dizia que borboleta preta é aviso de morte. Levei um susto, mas continuei descendo as escadas para ir na lavanderia. Chegando lá, não havia ninguém. Coloquei minhas roupas na máquina, coloquei as moedas para ligar a máquina e saí. Quando entrei no carro e olhei para a porta automática, ela simplesmente abriu e fechou sozinha. É isso? Quando entrei no carro e olhei para a porta automática... quando entrei no carro e olhei para a porta automática, ela simplesmente abre e fecha sozinha. Ana, a porta abre por sensor e não havia ninguém na lavanderia naquela hora. Estou até agora tentando entender o que estava lá e se queria algo comigo. Será que a borboleta preta tem ligação com isso, já que primeiro eu a vi na porta da minha casa? Bom, Ana, esse é meu relato. Obrigada por ler. Tenho outros relatos bem interessantes. Depois eu mando. Beijo para você, para a família e para todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Eu acho que a borboleta, não sei, alguns dizem que sim, mas é muito perigoso. Não sei se eu diria perigoso, mas generalizar todo, porque é fato que existe na natureza uma borboleta preta, uma borboleta bruxa, uma mariposa grandona. Agora, toda vez que a gente vê uma, alguém vai morrer, alguma coisa, tragédia vai acontecer. Eu acho que não, que nem a coruja, a rasga-mortalha. Ela existe, ela tá na natureza. Agora, toda vez que alguém ouvir ela cantando, alguém vai morrer, eu não sei. Sabe, isso eu acho que pode ser até um efeito nocebo, um efeito placebo ao contrário, que é você ficar pensando demais naquilo. Meu Deus, eu vi a borboleta, ela tá na minha casa, vai acontecer uma desgraça. Aí você põe na sua cabeça, vai acontecer uma desgraça, alguém vai morrer. Vai. Eu acho que é até prejudicial, entendeu? Vira e mexe aparece borboleta bruxa dentro de casa, é desse tamanho, na garagem, não sei aonde. Nada, coitada, tá ali. Ou deixa ela lá, que uma hora ela vai embora. E também faz uma oração, né? Tipo assim, se for coisa ruim, mas que sai agora. Tchau. Ou não sei. Então eu não sei se pode ter. Ai, tem um relato, não sei se vocês lembram, que o cara foi abrir a panela. Ele catou uma panela da casa dele. E no que ele abriu, tinha uma borboleta bruxa dentro da panela. E aí ele morreu. Algo assim, aconteceu alguma coisa, foi tipo um pressar. Assim, nesse caso, é meio esquisito, dentro da panela fechada, aparecer.
não sei, que nem gato preto. Todo gato preto vai ser uma bruxa? Pode ser que seja uma entidade, alguma coisa que aparece ali. Mas pode ser que a borboleta bruxa seja alguma coisa em forma de borboleta que foi lá? Talvez, mas a gente não pode generalizar e ligar cada vez que você vê uma coisa dessas e ficar pensando coisa negativa. Eu acho que isso é pior. Agora, a porta da lavanderia, que é automática, que abre e fecha por sensor, ela abriu e fechou. Ah, sei lá, talvez seja um espírito. Mas espírito ativa a porta também? Não sei. Ou, às vezes, ela já estava fazendo isso por algum tipo de defeito ou hipersensibilidade no sensor, que acaba pegando um pouco mais longe. E aí, você viu aquele momento e achou que fosse ali uma única vez que ela fez. Mas, às vezes, ela tá fazendo isso o dia inteiro, sabe? Não sei. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A Mulher e o Gato. Vou ler esse, A Mulher e o Gato. Acabou de chegar. Olá, Ana, boa noite. Meu nome é Fulana, tenho 34 anos e moro em Guarulhos. Esse relato que te escrevo é curto e me foi contado pela minha irmã. Não tem nomes, então pode contar tranquila. Quando a minha irmã tinha por volta de 22 anos, ela arrumou um emprego em um centro de distribuição de uma grande loja de roupas aqui em Guarulhos. Quem é daqui deve saber de qual distribuidor eu estou me referindo. No primeiro dia de trabalho, ela já ouviu comentários dos demais funcionários de que o lugar era meio assombrado. Me lembro que ela contava que, na hora de ir embora, se alguém esquecia alguma coisa nas mesas onde as roupas eram dobradas, elas deixavam lá mesmo e só pegavam no dia seguinte só para não ter que voltarem sozinhas lá. Enfim, vamos ao relato. Um dia, minha irmã chegou em casa e me contou que no dia anterior, um dos seguranças da empresa estava fazendo a sua ronda de costume e avistou uma mulher parada de frente a um dos muros que cercavam o galpão, e do lado dela tinha um gato que a acompanhava. O segurança se aproximou da mesma e lhe questionou por onde ela tinha entrado, e a mulher disse: "Eu entrei por ali", e apontou para o muro, no qual não tinha portões e nem passagem para que a mesma pudesse ter entrado por ali. E lembrando que os muros são bem altos, sendo impossível ela ter pulado. Mais uma vez o segurança questionou e ela saiu andando em direção ao muro e o gato andava sempre do lado dela. Já meio impaciente, o segurança disse que ela não poderia ficar ali sem autorização e que ela teria que sair. Quando não foi a surpresa que o segurança teve quando se virou e viu que a mulher simplesmente tinha desaparecido. Ele rodou e rodou a empresa e não a encontrou. E foi aí que o segurança foi até a guarita, onde tinha outro segurança que estava cuidando das câmeras de segurança e pediu para o mesmo olhar nas câmeras para saber por onde a mulher tinha saído. E, para espanto dele, nas filmagens só aparecia ele e o gato, inclusive na gravação. Parecia que o mesmo estava conversando sozinho, pois não tinha mais ninguém nas imagens. Bom, Ana, se essa história é verdadeira ou não, eu não sei. O fato é que a minha irmã não trabalhou lá nem um ano e logo saiu. Meu namorado também trabalhava lá e ouvia muitas histórias estranhas que aconteciam por lá. Tenho mais relatos que já aconteceram comigo e com pessoas próximas que conto em outra oportunidade. Assisto o canal há mais de 2 anos e amo seus relatos. Beijos para você, Matheus e bebês. Muito obrigada. Desculpa se tiver algum erro de concordância, mas escrevi correndo e como isso aconteceu há mais de 10 anos, eu não me lembro de muitos detalhes. E como a minha irmã é muito medrosa, ela nem quis relembrar sobre. Tudo bem, tá tudo certo. Um beijo, muito obrigada. A mulher e o gato. Ó, o gato estava junto ali, o gato via, né? O gato via, não é o gato mia, o gato via.
Eu acho que tem, né? Na verdade, que todo lugar deve ter aparição, assim. Deve ter alguma coisa, uns se manifestam mais. Eu vou ler Passos na Madeira, então. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se a gente tem sorteio hoje de novo, hein? Um bom cupom de desconto. Passos na Madeira. O relato não cita nomes. Foi real e quem conta é o meu pai. Eu sou o mesmo rapaz que contou o relato O Homem com o Rosto de Caveira. Segue os relatos contados pelo meu pai com as suas palavras. Ih, abriu o negócio que não é pra abrir de novo. Deixa eu fechar ele, gente, senão vai querer travar isso daqui. Pronto, fechei. Uma noite eu estava em casa na sala, esse é o pai dele, tá? Eu estava em casa na sala, mas de noite. Todos na casa estavam dormindo e depois de fazer a vistoria e certificar que todas as portas e janelas estavam fechadas, me preparava para dormir. Quando escutei passos de como se fosse uma pessoa subindo os degraus da escada da porta da frente da sala. Como a casa era toda de madeira, qualquer movimento era notável. Foi como se alguém tivesse chegado em casa tarde da noite. Eu achei que fosse o meu irmão que morava conosco e tinha perdido a hora por aí e tivesse chegado tarde. Depois de subir os degraus, essa pessoa bateu bem forte 3 vezes na porta da sala e eu perguntei: quem é? E não houve resposta. Eu perguntei de novo: quem é? E mais uma vez bateu mais forte ainda na porta de casa, várias vezes seguidas. E eu perguntei de novo: quem é? E mais uma vez ninguém respondeu. Então, ainda achando que fosse algum parente meu, que fosse algum parente ou meu irmão bêbado ou vizinho, nem me passava pela cabeça algo sobrenatural. Eu falei em tom de raiva: se quiser entrar, que dê a volta. Então a pessoa desceu as escadas, pois os passos eram notáveis, o assoalho da casa balançava, realmente havia alguém ali fora. Casa de madeira é assim, alguém anda na casa, todos percebem. Quando desceu as escadas e pisou no chão, forte ainda, era possível ouvir os passos, pois ao redor tinha muitas folhas e palhas, e a pessoa deu a volta e eu podia ouvir os passos bem nitidamente da pessoa indo para os fundos da casa. Sendo que nos fundos ficava a cozinha e tinha outra porta, na qual do lado de fora havia um assoalho. Uma espécie de varanda de madeira com algumas tábuas soltas. A pessoa chegou ao quintal e subiu as escadas da varanda, e os passos eram firmes e fortes. Quando tocou na varanda, pisando forte, a casa balançou de novo e caminhou até a porta da cozinha. Eu já estava a postos perto da porta, pronto para abrir e chateado para brigar caso fosse o meu irmão que estaria incomodando. A porta de casa era dividida em duas, sendo uma parte em cima que parecia uma janela, coisa comum nas casas de madeira para segurança de criança pequena. Sendo assim, era possível abrir só a parte de cima da porta e a de baixo ficaria fechada. Quando a pessoa chegou perto da porta, pois eu ouvia os passos na madeira da varanda, imediatamente eu abri a parte de cima da porta, e bem rápido. E para minha surpresa não havia ninguém. Eu senti um arrepio muito grande dos pés à cabeça e um medo invadiu todo o meu corpo. Pois até aquele momento eu realmente tinha certeza que tinha alguém tentando entrar na casa. Em frações de segundos eu olhei para fora, para a direita, para a esquerda, colocando a minha cabeça para fora da casa e não havia ninguém. Tomado pelo medo, fechei a porta o mais rápido possível e tranquei. Ainda arrepiado, corri pela casa, certificando-me novamente se todas as janelas e portas estavam trancadas. Fui no quarto dos meus filhos, dei um beijo em cada um. E enviarei mais relatos. Ana. Eita, credo.
Alguém, isso não era ninguém querendo avisar que morreu, porque a minha avó falava que antigamente avisavam que morria. Porque acho que era difícil, né, saber. A gente não tinha comunicação, tinha que um avisar mesmo, o outro aí o próprio morto se encarregava de ir lá e falou, viu, morri. Porque para esperar, né? Não, hoje, você sabe no mesmo minuto, né? Um já liga, avisa o outro e tal. Antigamente, no sítio, você tinha que ir na casa de cada um avisar. E aí o espírito meu falou, eu faço mais rápido, vou lá. Eles batiam na porta, não sei. É que aconteciam umas coisas sobrenaturais, assim, você escutava uma coisa caindo, batiam na porta. A minha avó falava, ela ficava assim, eu acho que é alguém que morreu. Veio avisar que morreu. Olha só. Não sei se esse foi o caso, mas que eu não teria coragem de pôr a cabeça pra fora pra ver se tinha gente ou não. A hora que eu abri, não tinha ninguém, imediatamente eu já fechava, já trancava tudo. Se a trancar adiantasse, né? Mas a gente tranca. A boiada fantasma. É um moço que nos conta. Boa noite assombrados. Meu nome é Fulano, mas pode me chamar de Fulano igual a todos. Não se preocupe, pois no relato não terá mais nenhum nome, só o Fulano mesmo. Essa história aconteceu faz mais de 25 anos. Acredito eu que por volta de 1995. Eu moro na cidade de São José do Rio Preto, São Paulo. Aqui sim, a terra do nosso saudoso América Futebol Clube e onde aconteceu o relato. Não tem mais o América? Deixa eu contar um... O Matheus já deve ter contado aqui, mas um adendo. Quando o Matheus se mudou para Rio Preto, ele foi no estádio de futebol aqui assistir um jogo do América e não sei quem. Aí o cara virou para ele e perguntou... Você é americano? Ou seja, você torce pro América Futebol Clube aqui de Rio Preto? O cara perguntou pra ele, você é americano? E ele respondeu, não, eu sou brasileiro. Ou tipo, não, eu sou de Santa Cruz do Rio Pardo, alguma coisa assim. Ai, tadinho, não vou rir, porque talvez eu tivesse respondido a mesma coisa. Fala, não, eu sou brasileira. Ai. Só uma curiosidade aqui. Bom, continuando. A infância, antigamente, era muito diferente do que é hoje. Cresci nessa época e me diverti bastante com os meus amigos. Brincávamos muito na rua de diversas brincadeiras. Por mais que os meus pais e os pais dos meus amigos se preocupassem, eles nos deixavam brincar livremente. Na época, acho que não existia tanta maldade igual a hoje. E talvez esse seja o motivo da despreocupação dos nossos pais. Lembra, gente? Não tinha celular, nada. Ficava brincando de pé no chão, na rua, até sei lá que horas. Às vezes saía da rua, ia na rua, na rua de trás, sem avisar ninguém, que ia na casa não sei quem, entrava lá, passava o dia inteiro. E os pais não sabiam, meu Deus, eu ia ficar paranoica. Cadê meu filho? Foi na casa de quem? Que horas? Vai voltar que horas? Não pode ir, tem que avisar. Hoje a gente é assim. Louco. Naquela época, acho que por isso que... Bom, enfim, continuando. Em um desses dias de diversão, em uma tarde, os meus amigos e eu resolvemos ir até a Cidade das Crianças. Aqui em Rio Preto tem a Cidade das Crianças aqui. É um lugar bem grande assim, gramado e com alambrado em volta. Bem grande mesmo. Cheio de brinquedo, sabe? Tem escorregador, balanço, bem grande. Brinquedos espalhados por esses gramados aí. Então nós fomos à cidade, resolvemos ir até a Cidade das Crianças. Éramos 6 amigos indo até lá. Para quem não é de Rio Preto, se situar, esse local é um parque com um grande espaço, com muitos brinquedos. Muitas árvores e ainda um teleférico que passava por cima de um lago. Hoje não existe mais. Esse local é mantido pela prefeitura e a entrada é gratuita. Exato. Ou seja, um prato perfeito para a diversão de toda essa garotada. Bom, naquele tempo não tínhamos muitas condições financeiras, mas também isso não importava.
Então, para se divertir, sempre íamos de bicicleta ou andando. Acontece que nesse dia fomos todos andando, com o receio de deixar as bicicletas lá amarradas e elas serem roubadas, né? Era melhor garantir que as nossas bikes estivessem a salvo em nossas respectivas casas. Bom, morávamos no bairro tal, que ficava a cerca de uns 4 quilômetros do lugar. Se fôssemos pelo caminho normal, por ruas, essa seria a distância aproximada, 4 quilômetros. Mas como estávamos com pressa de chegar até a cidade das crianças, para se divertir, resolvemos cortar caminho pela linha do trem para chegarmos mais rápido. Tá vendo, gente? O trem passa aqui em todos os lugares. Afinal, todo tempo para diversão é pouco, né? Isso diminuiria bem a distância até lá. Tudo ia muito bem e no caminho era pura diversão. Com todos os amigos conversando entre si e dando risadas. Caminhar pela linha de trem nos deixava um pouco receosos por conta de pessoas dizerem que não seria possível ver o trem chegar até nós. Mas como o trajeto pela linha do trem era curto, fomos mesmo assim. Ai, gente, me lembra aquele filme Stand By Me, Conta Comigo, que eles vão andando pela linha do trem, de repente chega no lugar que o trem vem. Bom, fomos mesmo assim. E tudo correu muito bem. Não veio trem nenhum e saímos em uma estrada de terra no bairro tal. Bairro divisa com o da Cidade das Crianças. Esse percurso pela estrada de terra seria muito curto, cerca de uns 700 metros. As pessoas mais antigas da cidade diziam que nessa estrada antes era chamada de Estrada Boiadeira. Tudo ia muito bem até então. A não ser pelos nossos chinelos havaianas, que com os pés suados e cheios de terra, já tinham transformado os chinelos azuis e brancos em uma cor verdadeiramente marrom. Mas isso era o de menos. O importante era que já estávamos próximos à Cidade das Crianças. Era só a gente andar mais 1,5 quilômetros que chegaríamos. Mais 1,5 quilômetros que chegaríamos. E foi então que algo aconteceu. Já tínhamos andado uns 200 metros nessa estrada de terra. Faltava ainda uns 500 metros até o asfalto. Nessa estrada, dos dois lados tinha um pasto, devidamente cercado ali pelos arames farpados. E até então, só nós, crianças, estávamos andando por lá. Quando um amigo olhou para trás e disse: "Quem é aquele velho com os bois?" Imediatamente, todos olhamos para trás e realmente, a uns 70 metros, vinha caminhando ao centro da estrada um senhor de idade, barba branca, roupas cinzas, meio rasgadas, como se já houvesse sido bastante usadas as roupas, sabe? E ele caminhava com muita dificuldade com o auxílio de um cajado de madeira. E em cada lado dele havia pelo menos uns 5 bois e mais alguns ainda atrás dele. Eu não sei a quantia exata, mas pelo menos uns 15 bois tinha ali. Esse gado era de diferentes cores. Havia brancos, pretos, os marrons com listras brancas, entre outros. Foi quando um dos amigos disse: "Vamos apertar o passo e ir mais rápido? Vai saber quem é esse veinho e vai saber se esses bois não vão correr atrás da gente." Então resolvemos fazer isso. Mas quando olhamos para trás novamente, o senhorzinho e os bois tinham sumido. Todos! Todos nós vimos aquilo. Então não era uma visão isolada. Eles simplesmente desapareceram. E não havia possibilidade deles terem sumido, afinal tudo em volta era cercado. E ainda que tivessem entrado ali dentro de alguma propriedade, nós veríamos. Afinal era uma área aberta, com somente pasto e poucas árvores. Com tudo isso, todos, sem exceção, ao percebermos que os bois e o senhor tinham sumido, saímos correndo sem pensar um segundo. A única coisa que se ouvia era: "Corre, que é fantasma!" E foi isso que todos fizeram. Em menos de 5 minutos já estávamos na Cidade das Crianças. Nem vimos a distância de 1,5 quilômetros passar. Afinal, precisávamos correr muito. Quando chegamos lá,
apesar de assustados ainda, nós fomos todos brincar. Ficamos lá o resto da tarde e foi pura diversão. E depois, no final da tarde, para voltarmos para casa, alguns garotos foram descalços, pois na corrida perderam o chinelo na estrada de terra, mas duvido que alguém fosse ou quisesse ir buscar os chinelos, né? Era melhor deixar as havaianas lá do que correr o risco de ver algo novamente. As havaianas daquela época, porque hoje você perder uma havaiana é prejuízo, porque as havaianas não estão muito baratas, não. E na volta, menos cansados, voltamos E na volta, mesmo cansados, voltamos pela rua e percorrendo o caminho mais distante. Outras vezes fizemos o mesmo caminho, pois contamos para outros amigos que não foram nesse dia aí do boi, e eles acharam que era mentira, e ainda nos chamaram de medrosos. Então era questão de honra fazer o mesmo caminho, apesar de não vermos mais o Senhor e os bois novamente. Perder esse rótulo de medroso era essencial, né? Então repetimos esse mesmo caminho várias vezes e nunca mais vimos nada de anormal. Não tenho ideia do que vimos. Será que era mesmo uma boiada fantasma? Eu espero que tenham gostado do relato. Hoje, ainda quando nós, amigos, nos encontramos, ainda perguntamos o que pode ter acontecido. Um abraço a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo para você, obrigada. Então, gente, cadê vocês? Onde estão? Então, gente, aí aquelas coisas que eu penso assim, de repente, será que foi uma coisa para assustá-los realmente e sair daquele caminho logo porque eles corriam perigo? Mas não parece uma coisa que foi feita para assustar. Um senhorzinho com os bois, será que seria uma impressão do local, já que ali era conhecida como Estrada Boiadeira? Então, talvez aquilo seja uma cena que tenha acontecido ali anos atrás, mas aquilo ficou impresso no ambiente, então aquilo seria uma impressão? Seria uma visão de uma outra dimensão? Em uma outra dimensão havia ali o senhorzinho com o seu gado passando nesse local e de repente já não estava mais nessa dimensão. Ou seria realmente o fantasma? Mas daí apareceu o fantasma do senhor e o fantasma dos bois? Tá todo mundo junto? O velho ainda tá com os bois? Já sei quem era. Ele passava aqui na rua também. Era o seu... Como que era o nome? Mateus, como era o nome do velhinho que... Você que tá vivo ainda? Eu falando dele aqui. Que ele passava levando os bois dele pra rua. Paraguai? Acho que era o nome do seu Paraguai. Era o Paraguai? Não sei. Não, em 95, aí o homem é fantasma mesmo, porque já era senhorzinho em 95, continua sendo em 2011, 2012, enfim. O que vocês acham? Fantasma, impressão, outra dimensão? Como que era o nome daquele senhorzinho que passava aqui com o cavalo? Paraguai. Não, aí era fantasma. Aparição de Nossa Senhora em Salvador. A moça que nos conta esse relato é do Paraná, de Engenheiro Beltrão. E ela conta que essa história ocorreu com um seminarista de Umuarama, que é uma cidade próxima de lá, e que foi até a cidade dela para fazer um retiro, Shekinah. Então, a partir de agora, o relato é desse seminarista. Então ele conta que uma vez ele estava em Salvador e disseram que lá tinha um menino que tinha visão de Nossa Senhora. Então ele e um outro amigo dele, também seminarista, foram até esse menino para conhecê-lo. Chegando lá, o menino não estava, ele estava viajando. Então eles conversaram com os pais do menino e perguntaram aos pais como eles descobriram que o menino tinha visões de Nossa Senhora. E eles disseram que sempre que esse garoto chegava da escola, quando ele descia do ônibus, ele desmaiava em frente à casa. E eles ficavam muito espantados com aquilo e preocupados, até que o menino explicou o que acontecia. E ele contou que sempre que ele chegava, tinha uma mulher toda de branco o esperando e vinha abraçá-lo. E quando ela o abraçava, ele não aguentava e caía.
E ele, o seminarista, também querendo ter essa visão, foi até o local onde eles diziam que ele via a santa na frente da casa. E ficou lá parado esperando, porque ele queria ver também. Mas aí ele não viu nada. Então ele não acreditou muito nessa história. Então a mãe dele pegou alguns feijões, fechou a mão e disse que o vizinho dela tinha uma fazenda que estava prestes a colher feijão. E esse vizinho pediu para o filho dela que quando ele visse Nossa Senhora, era para pedir para ela que a plantação de feijão dele não morresse. E o garoto disse que sim, que quando a visse ele pediria a ela isso. Então, quando ele viu Nossa Senhora, ele realmente pediu isso a ela e disse que ela respondeu que era para deixar com ela, era para ficar tranquilo que ela iria cuidar da plantação. E o homem conta que quando foi colher os feijões, todos os feijões estavam em forma da pomba branca da paz. E segundo o seminarista, quando a mãe do menino entregou aqueles feijões a ele, ele se ajoelhou no chão e começou a chorar, pedindo perdão a Deus por ter duvidado. Vamos lá. Olá, Ana, tudo bem? Faz tempo que não envio relatos, trabalho e muita correria. Entendo. Espero que todos vocês estejam bem. Tudo certo. Esse relato que contarei é muito interessante. Diz respeito ao meu pai e a um amigo de adolescência dele. Eram amigos muito próximos, cursando o ensino técnico de Química Industrial. Moraram no Rio de Janeiro, passaram muitos apertos, desde dividirem o sapato de festa até roubarem bifes do refeitório do antigo restaurante Calabouço, foco de grandes reuniões políticas da época. Os anos se passaram, cada um seguiu a sua vida. Casaram-se, tiveram filhos, netos. Esse amigo do meu pai, o fulano, mudou-se para Fortaleza e por lá ficou até o final da sua vida. Há uns 20 anos, ele visitou meu pai e passou momentos muito agradáveis. Disse que era espírita, tinha sonhos lúcidos e que ele e meu pai eram amigos de muitas vidas. Ele foi embora e meu pai escreveu um bilhetinho com o telefone e o endereço dele. Ele foi embora e meu pai escreveu um bilhetinho com o telefone e o endereço dele, do meu pai, e ao final colocou essa frase: até a próxima batalha. Passaram-se os meses e meu pai recebe um cartão do amigo. Não havia e-mail nem internet direito naquela época. Importante lembrar. Bom, a carta era muito interessante. Nela, o amigo relata toda a história da amizade dos dois. Disse que remontava aos tempos de Gengis Khan, que eles eram guerreiros, bárbaros, e que após uma perda muito dolorosa, pois meu pai viu assassinarem alguém de quem ele muito amava, tornou-se vingador, sanguinário, na tentativa de vingar a morte dela. Na hora, identifiquei-me com essa mulher. Meu pai sempre teve um ciúme excessivo sobre mim e até hoje é muito preocupado. Ele morreu, na época acima citada, nos tempos desse guerreiro épico, matando todos os inimigos para vingar a morte de quem amava e seu amigo o acompanhou até o fim. Muitas vidas se passaram e após muito crescimento espiritual, ele disse ao meu pai que podia ficar feliz, pois lá no plano astral, meu pai liderava uma equipe espiritual de 32 pessoas, espíritos, com grande trabalho assistencial ao próximo. Para finalizar a carta, ele xerocou vários bilhetes que meu pai escreveu ao longo da vida para ele, sempre do tipo: nos encontraremos na próxima batalha. Ou mais uma batalha vencida. Vale afirmar que meu pai nunca foi do militarismo e não havia razão para esse tipo de comentário. Meu pai ficou muito contente, pois ele sempre gostou muito desse amigo e nunca soube dizer o porquê de tanta afinidade. Sempre se correspondiam. Devo salientar que o Josemar era um médium atuante. Vidente, tinha capacidade da psicofonia, era médium de transporte. Enfim, uma pessoa que gostava e estudava muito a doutrina espírita e sabia muito sobre ela. Infelizmente, há cerca de 1 ano e pouco ele desencarnou. Meu pai ficou muito triste e orou muito por ele. Até hoje, guarda as cópias dos bilhetinhos que mandava para ele.
Amizade essa que nasceu em meio a turbulências de massacres e guerras, de grandes ataques e barbaridades. Meu pai diz que sente o amigo dele, que ele está bem e deve estar lá, no mundo espiritual, contando causos, pois sempre foi muito comunicativo e simpático. Abraço a todos e parabéns pelo canal. Obrigada, que Deus abençoe. Amém. Olha, de outras vidas. De outras vidas. Que legal. Bota vidas nisso, hein, ó. Era um guerreiro. Até a próxima batalha. Vamos ver. Fiz amarração pro meu esposo, mas me arrependi. Olá, Aninha. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Já mandei outros relatos para você, mas infelizmente você não leu. Ana, amo o seu trabalho e do Matheus. Obrigada por fazer parte das nossas vidas. Imagina, obrigada. Agora sim, vamos ao pequeno relato. Eu vou voltar um pouco no tempo para que vocês entendam o contexto do relato e onde eu quero chegar, ok? Então, eu vou resumir um pouco para não ficar muito longo. Tá. Eu cheguei a me relacionar com uma mulher, mas só que a minha mãe nunca aceitou isso. Então eu decidi mudar o rumo. Comecei a namorar com um garoto, namorei com ele por 2 dias e separei, porque eu não gostava dele, óbvio. E eu falei para minha mãe: mãe, agora eu só vou namorar quando Deus me mostrar um rapaz que seja enviado por ele. Eu conheci o primo da minha prima, que não é meu primo. Ele é primo da minha prima por parte do pai dela. Ok. Eu sou uma prima dela por parte da mãe dela. Entendi. Nisso, eu o conheci na casa da minha prima e conversamos, começamos a namorar. Ficamos juntos por 8 meses e infelizmente não deu certo, porque essa menina que eu me relacionei no passado me mandou mensagem no Messenger e ele viu e nós terminamos. Ok. Fiquei sozinha por 6 meses e conheci o meu atual esposo e estamos juntos há 6 anos. Eu comecei a trabalhar fora e mandei solicitação de amizade no Facebook para o meu ex. Ele aceitou na mesma hora e me mandou mensagem e começamos a conversar sobre tudo. Ok. Meu marido descobriu e nós terminamos. Fui morar com a minha mãe, mas eu sofri muito. Eu emagreci, fiquei muito mal. Mas o caso do relato da amarração vem agora. Tive que falar tudo isso para que vocês entendam. Então, eu implorei muito para que o meu esposo voltasse comigo, mas não deu certo. Nada faria ele voltar atrás. Então, eu não pensei 2 vezes, chorando muito, com muita dor no coração, resolvi fazer uma amarração. Porque eu queria porque queria voltar com ele. Eu não queria perdê-lo por nada. E comecei a ver, olha só, assistir vídeos sobre amarração no YouTube. E fiz 2 e nada dava certo. Um dia, conversando com a prima do meu esposo sobre como eu estava mal, ela me orientou a orar e conversar com Deus, que se fosse da vontade de Deus, que a gente ia voltar. E eu fiz isso, todos os dias eu orava. Joguei as amarrações fora, pedi perdão a Deus pelo que eu tinha feito, porque eu não era disso. Eu fui nascida e criada em berço evangélico. E eu sabia que isso era errado e mesmo assim eu fiz. E pedi muito perdão a Deus. E passou uns dias, nós conversamos e resolvemos voltar. E estamos juntos, graças a Deus. Ana, será que por causa da amarração que ele voltou comigo? Agora fica a dúvida. Será que ele voltou por causa das amarrações ou essa amarração não fez efeito nenhum? Porque eu acredito que quando joguei fora e me arrependi profundamente, isso tudo foi quebrado.
ressaltando que eu fiz sozinha em casa. Eu não pedi ajuda de ninguém. Mas o importante para mim é que eu me arrependi. É isso que importa. E eu o amo de verdade. Obrigada, Ana, pelo espaço. Ana, não é bem um relato, é mais um desabafo. Obrigada por abrir espaço para todos contarem as suas experiências, sobrenatural ou não. Assim, de preferência sobrenatural, né? Aqui o canal. Desculpa se não é o que você esperava, mas eu precisava desabafar e dividir isso com alguém. Obrigada mais uma vez, que Deus abençoe você e sua família e todos os assombrados. Curtam o vídeo, ativem o sininho, se inscrevam no canal e visitem a Loja Assombrada. Obrigada e fui! Desde muito pequena eu sempre vejo vultos e tenho revelações através de sonhos. Às vezes, antes de acontecer alguma coisa, Deus permite que eu sonhe com aquilo e para mim é um privilégio. Obrigada, Aninha. Fui, já falei demais. Beijos. Um beijo para você, obrigada. Então, não sei, mas assim, a gente também tem que pensar que o que a gente faz tem consequências. Eu falo assim, sem falar de magia ou Deus ou qualquer coisa assim, né? Ele não queria voltar porque ele tinha motivo para não voltar. Tudo bem, você se arrependeu, tudo, pediu, mas é que tem coisas que não é só por conta de magia que é feito, não. A gente tem que saber que o que a gente faz geram consequências também, né? Mas, não sei, você vai observar o que vai acontecer se... Geralmente nessas coisas de amarração, não sei como que foi essa amarração, a gente sabe que a pessoa volta, mas volta esquisito. Coisas começam a acontecer não muito agradáveis. E só o tempo dirá. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.